Vem que a Eles fofoca... vieram de estampado. É, ó. Tudo bem, meu amor. Oi, Leozinho. Oi, Eu vim boa séria. tarde. Boa Oi, tarde. gente. Boa Ó, tarde, eu vim aqui nossa pra mulher de A negócio. fofoca balancear. também tá leve e gostosa hoje. Fico feliz. Nossa, mas você tá muito empresária hoje. Tô empresária, né? Tô uma mulher de negócios. Mulher de negócios. Negócios Tá divertidos. Elegante, elegante. Elegante também está nossa fofoca e a gente já começa com o assunto do dia, né? Que é Louro José, o filho do Louro José, na verdade. Vamos explicar toda essa história. Apareceu, Leão. Apareceu o filho do Louro José, mas vamos do começo, porque a história fica melhor quando a gente vai do começo, né? Ontem nós percebemos que lá na Globo foi lançada uma campanha, né, uma nova chamada do programa Mais Você. E aí isso chamou a atenção de muitos telespectadores que já ficaram ali na expectativa de qual que era o assunto dessa chamada. Levantou muita suspeita, virou um mistério essa história toda. Aí melhor do que eu falar é a gente ver essa chamada, porque daí a gente começa a falar a vida sempre encontra novos caminhos. E aí ontem, quando lançou essa chamada, todo mundo nas redes sociais ficou, mas gente, do que tá falando, né? Será que é o novo horário? Será que é porque vai pro sábado? Será que é porque vai pra tarde? Será que é a volta do Louro José? O que tá acontecendo? Ninguém entendeu muita coisa. Será que ela vai se aposentar? Também, né, Será que é o novos novo amor? caminhos. Pode, tanta coisa. É. Tanta coisa essa chamada da abertura. Que esquisito, porque aquele parabéns ali é uma coisa meio esquisita. E tinha uma árvore não de tem? Natal ao Foi. fundo. É. Eu? Tinha que uma sou, árvore de Natal ao fundo. eu que sou lenta, não entendi nada. Vamos ver. Vamos ver, Tem vamos uma ver, árvore de gente. Natal. Ô, eu tô muito louca. Muito louca. Muito louca. É essa a opção, tá? Aquelas bolas vermelhas não são bolas de Bola Natal. de aniversário. Mas tá São esquisito cores mesmo. natalinas. Ó, vou te Aí da defender. moça de verde igual a minha, eu falei, nossa, eu vi com cor de Natal. Porque tem um verde com vermelho, a gente associa diretamente ao São Natal. cores natalinas, É. ok. Mas eu acho que aquele mural, sabe? Que De faz bola, de balão. aniversário, de balão. Bexiga. Mas devia ser Chame mais como coloridinho, né? É, as cores remetem um vermelho. pouco a Natal. Parece que alguém já tá em dezembro desse programa, gente. Mas enfim, aí com essa fala da Ana Maria, né, de recomeços, todo mundo ficou em dúvida de que recomeço é esse, de é um programa novo do Mais Você, se é o Louro José, se é o filho do Louro José, se é o novo bichinho que vai participar ali do programa da Ana. E pois bem, hoje, logo na sequência do dia dessa chamada, foi revelado que sim, gente, ele está de volta numa justificativa nova. Não é o Louro José em si, é o filho do Louro José. Hoje de manhã, Ana Maria estava com o repórter dela, o Fabrício Battaglini, e ele estava mostrando ali os bastidores do programa. Inclusive, ele mostrou a cozinha de apoio, menina. Milionária, né? 5 É um copeiras, restaurante. 5 não sei o que chefe, 5 não sei o que. Ah, é? É um restaurante, não é Jura? um restaurante bom. Não é? Funcionando direitinho. E diz funcionando que ela vai direitinho. lá e dá bronca em todo mundo. Vai lá e olha tudo. Essa receita vai, essa não vai, que não sei o quê. É uma cozinha funcional mesmo. Se eu conheço É. bem, e eu conheço, ela vai dar dura no pessoal e sai. E aí, o que aconteceu? Depois dele mostrar essa imagem dos bastidores, eis que entrou uma imagem meio repentina, como se fosse do nada, uma interferência, de algo voando em direção aos estúdios da Globo. Só o bico, apareceu somente o bico dessa ave voando. E a Ana Maria falando, Fabrício, o que está acontecendo? O que é isso? Né? O que é isso que está acontecendo e tudo mais. E aí começa a surgir algumas imagens do Louro José, mostrando metade do rosto, quer dizer, do filho do Louro José. É que é tão parecido, gente, quer dizer, é idêntico. Então é difícil não chamar de Louro José. É o mesmo boneco? É o mesmo boneco. Se eles tiveram alguma modificação, ó lá. Foi essa imperceptível. imagem. Eu não sou ninguém Eu pra não falar, né? consigo olhar essa imagem e ver outra figura a não ser o Louro do José. Por acaso, ontem na reprise do Clone, apareceu É o Louro verdade, José a com participação ela dele, de cabelo né? curtinho e A tal. participação dele, é verdade. E é igualzinho. É idêntico, é idêntico. E aí, no meio disso, o Louro José foi pra recepção da Globo, né? O filho do Louro José, desculpa, foi pra recepção da Globo, pra tentar falar com a avó dele. Suposto filho do Louro José. Suposto filho do Louro José. Pra tentar falar com a avó, Ana Maria Braga. Vamos ver como que foi essa cena, roda aí. Antes da gente dar os nossos palpites, nossas opiniões, Tô louco pra eu falar. acho legal o pessoal de casa também participar, comentando lá no nosso @Gazeta Mulheres, dando opinião do que eles acharam desse primeiro momento do filho do Louro José. Porque eu vi que muita gente se emocionou também, assim como Ana
né, ficou muito emocionado ali e gostou da ideia, mas também existem opiniões contrárias. Eu acho legal a gente mostrar esses dois lados da história, né? Falando quem concordou e achou legal e também quem discordou e achou que foi feito de uma forma não tão boa assim. De qualquer forma, a gente percebe que a Ana se emociona muito, né? Difícil, eu imagino mesmo, ali naquele momento, ela vê a figura do Louro José, porque é o Louro José. Não, é difícil ficar falando filho do Louro José, que a imagem é idêntica do Louro. Então, ela teve ali no ao vivo esse momento com o filho do Louro José. Parece que eles estão criando uma narrativa que amanhã ele vai entrar no estúdio, vai ter o contato. Então, aos poucos, eles estão indo mostrando como que vai ser essa ligação e esse elo do filho do Louro com a Ana. O que me chamou a atenção também é a voz do personagem, né? Eu achei uma voz um pouco mais infantil do que com a voz do Tom, que a gente já estava acostumado. Até pela sequência de ser filho do Louro, então eu acho que ele seria mais novo do que o Louro, né? Então uma voz um pouco mais infantil, adolescente ali, do que uma voz mais marcante do que a do Tom Veiga quando fazia o Louro José. Mas as comparações eu acho que serão inegáveis, até porque é a mesma imagem, né? Então é difícil mesmo. Eu acho que o público vai precisar se acostumar com essa novidade. O que você achou? A minha opinião em si, eu acho, Rê, sendo bem honesto, que eu preciso digerir o que aconteceu. Eu não sei se eu consigo dar uma opinião tão declarada de concordo ou não concordo, porque eu acho que é um tema tão delicado em si, que eu não consigo falar certo ou errado, porque eu acho que se fosse um outro animal, eu também teria uma opinião falar, e se fosse uma outra história do Louro José? Então, eu acho que essa situação específica, ela é muito difícil de ser totalmente certa, totalmente errada, sabe? Eu acho que até para a própria equipe, direção, equipe, ali os bastidores, eu acho que a própria Ana também, eu acho que foi uma decisão demorada, da forma que tinha que ser, e que é difícil, porque qualquer passo vai ser criticado. Né? Eu penso dessa forma nesse momento específico. Ele que está louco para falar. Eu acho que não é nem uma questão de criticar ou não criticar. O que eu acho é o seguinte, que essa narrativa, se eu conheço bem, e eu conheço, essa narrativa foi toda bolada por ela, pela Ana Maria. Então essa emoção toda que você viu aí, entendeu? Não te convenceu? Não me convenceu. Mas enfim, mas de qualquer forma, eu acho que é legal que seja uma continuidade. Eu acho que se fosse outro bicho, ficaria muito forçado. Então você gostou? Eu gostei. Eu acho que é legal. É uma e solução, que seja né? um bicho. Eu acho que foi uma solução inteligente. Sim, que deve sim. ter partido da cabeça dela, se eu conheço. O TV Pop tinha noticiado, e na semana passada a gente chegou até a comentar, o TV Pop do Rick Souza tinha noticiado justamente que a própria Ana queria que fosse uma continuação do Louro e não como um foi outro a tipo de criação animal. do Louro, a insistência dela no Louro foi dela desde o começo, lá na Record. Agora, o que eu achei é o seguinte, que essa coisa história grande, essa chamada e tudo mais, Do recomeço? Que a Globo deu, de recomeço e tal, eu acho que tem muito a ver também, assim, de como se a Globo estivesse dizendo assim, ele era o grande sucesso do programa. Como é que é? Não acompanhei esse raciocínio. Não, porque assim, sabe, como se o programa fosse recomeçar agora, porque o Louro vai chegar, entendeu? Então, a mim passa isso. Quer dizer, eu se fosse a Ana, ia ficar meio bravo. É uma interpretação. Entendeu? É uma interpretação minha. De que então valorizaram demais a chegada do Louro. Eu acho que podia ser uma coisa mais... Chegou, né? Entendeu? Agora botar essa chamada, esquisita essa chamada, né? Isso eu achei estranhíssimo. É porque ela dá abertura pra tanta coisa, né, Leon? Como você mesmo falou, ela dá abertura. Será que é a questão do Louro? Será que é a história do programa que vai mudar de horário? Solta, né? E solta, Solta, não tem sim. um contexto Plena muito grande. segunda-feira. Não tem um grande contexto. Mas assim, a história do Louro, ela continuou ao decorrer do programa. Teve esse momento específico que foi da Ana se emocionando e até foi parar no programa da Fátima Bernardes e a Fátima conversou com a Ana sobre tudo isso que aconteceu no programa de hoje. Vamos ver, roda aí. Eu acho que esse papagainho que ela falou aí tem muito a ver com ela, porque assim, ela não se compromete, porque é um outro ator, que eu acho que deve ser filho, talvez, do Tom Veiga. Minha avó filho de suspeitou. verdade? Pode ser filho de A minha avó verdade. em casa falou, será que não é o filho dele? É. Será que não é... Vai tem alguma continuar relação? papagaiada Se toda. funcionar, ela tem um jeito de se livrar dele.
né? Ela já deixa um aberto ali, esse papagainho aí, né? Não é o Tom é que era o amigo dela, né? O personagem que ela criou lá atrás e tal, né? Então esse papagainho aí, por enquanto, eu entendi assim, eu li assim. Dá a impressão que teremos um teste de DNA. Eu senti assim, presença do ratinho, não é? Você percebe que isso tem uma coisa pro público e tem uma coisa de bastidor. Claro, ao mesmo tempo. claro. E eu acho, mas isso muito eu acho inteligente. Eu acho muito inteligente. também. Acho que é uma sacada boa também. Isso. E que faz parte. E que é o jeito dela de realmente ser transparente até onde pode, porque não é tudo, né? Opa. Ela é transparente até onde ela pode. Muita coisa foge do controle, do domínio, da vontade dela. Tem muita gente no comando também. É uma empresa. Uma coisa precisa ser dita. Diga. A vitória de Ana Maria Braga. E aí eu falo de profissional de televisão para profissional de televisão. Com todas as diferenças que eu tenho com ela, eu vou dizer o seguinte, ela foi uma vitória, porque queriam tirar esse programa do ar. Foi. Né? Aí depois com a morte do papagaio, então... Mais ainda. Nossa, foi pior ainda. Ela teve que lutar para voltar. Foi lá atrás dos patrocinadores, se garantiu e tal, e mostrou que ela que faz entretenimento na Globo. Sim. É uma mulher admirável, né? É uma mulher admirável. Sim. Né? Admirável. Uma força apesar gigantesca. dos problemas todos que eu tive com ela, eu digo, ela é Não, uma admirável. coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Por exemplo, eu e o Arthur. Isso. Eu e Arthur, entendeu? Finge uma questão tá aqui, uma amizade aqui. Isso mesmo. Fora é muito pior. Fica bom, né? Ai, como é gostoso. É verdade. Ai, de barriga cheia, tudo. Concordo. Às vezes, quando tem gente mal-humorada assim, eu já ofereço um doce. Já vai. Não é? De barriga cheia. Calma, vai vir um pouco mais tranquilo. Agora estamos com uma pendência com o nosso público. Temos. Pois é, porque eu pedi. Eu falei, gente, vai lá no @Gazeta Mulheres, deixe seu comentário falando o que você achou do filho do Louro José. Pois bem, já temos alguns comentários e vamos ler então o que o nosso público está achando dessa novidade do Mais Você. A Sabrina Zabel _Leonardo disse o seguinte, sobre o Louro. Acho um sofrimento desnecessário, já que querem colocar um boneco como se fosse uma arara azul, ela diz na verdade. Que na opinião dela, deveria ser uma outra imagem então, e não o próprio Louro José, né, como referência. A Cris Lopes falou o seguinte, eu assisti e fiquei emocionada. Quero sim um boneco, pois o programa dela está muito vazio. Disse a opinião, então, da Cris. A Luciane Negreiros falou sobre o Louro, achei legal a voz mais infantil. Mas poderia criar um Louro Baby, né? Muito forte a mesma imagem. A Regiane F falou o seguinte, eu acho que deveria ser outro bicho. A Ana vai sofrer com a lembrança. Louro José só tem um. O Elis Moraes, _confeitaria, disse, eu gostei da ideia de ser o filho do Louro, porque assim não há uma substituição, e sim uma continuação. E a Patrícia Tigueri falou, boa tarde, Louro é insubstituível, poderia colocar outro personagem, já que é uma nova fase que o programa vai passar. Eu acho que a opinião do público, né, esses comentários que eu li, reflete justamente essa divisão que tá, de muita gente gostando de ser uma continuidade e de muita gente falando que, na verdade, parece um sofrimento pra Ana passar por isso. E a surpresa que foi a chegada do personagem. Sim. Não teve um preparo? Talvez se tivesse tido um preparo? Um embasamento maior, né? Foi mais um vai, né? E aí, agora há pouco, gente, só pra concluir também essa história do Louro José, a TV Globo fez uma postagem há 35 minutos, essa que a gente tá vendo, e disse o seguinte, e essa foto que prova que esse papagaio é brasileiro e não desiste nunca. Não é que ele já conseguiu uma liberação na portaria da TV Globo e já está até com crachá de visitante? Vamos tentar entender melhor essa história nos próximos dias, disse o perfil oficial da TV Globo nas redes sociais. Eles vão investindo. Né? Vão, com toda certeza. Já estão. Já estão. Exatamente. Pois bem, Bom, gente, esses são os comentários, então. Olha, a gente estava comentando aqui fora do ar, né, de que em novela, quando tem passagem de tempo e mudam os atores que fazem os personagens para personagens mais velhos e tal, é sempre uma coisa muito delicada. Eu vejo, por exemplo, lá na Record, tal, que faz aquelas novelas de época e tal, e só muda a peruca às vezes, né? É uma coisa meio esquisita, porque fica difícil você entender quem é quem. E agora vai acontecer, essa semana ainda, eu acho,
deve acontecer a passagem de tempo de 20 anos na novela Pantanal, que graças a Deus está sendo um sucesso, né? A Globo está bem encantada aí com os índices de audiência por volta dos 30 pontos e tal, então eles estão bem felizes. E aí vai ter essa virada, e é sempre um risco essa virada, né? Mas eu acho que nesse caso específico, o Rogério Gomes, o Papinha, né, que escolheu, que montou o elenco junto com o autor e tal, eu acho que foi muito feliz, porque eu acho que primeiro que esses atores dessa primeira fase, o menino Renato Góes está dando um show, a menina estava comentando aqui, está linda, a Bruna Linsmeyer, né, tá deslumbrante, a gente fica até com pena que ela vai sair da novela. Dá tempo de... Ai, deixa mais um pouquinho. Deixa ela mais um pouco. Tá legal, né? deixa mais um pouco. Tão bem, todas estão tão bem ali, né? A menina que faz, a gente falou também, né? A Letícia Salles, que está fazendo a Filó, que vai ser a Dira Paz, né? Então, enfim, tá tudo... Então, eu vou passar aqui para vocês mais ou menos quem são os personagens, né? A Marilene, que é a Bruna Linsmeyer, que vai virar a Karine Telles, que é uma maravilha de uma atriz, certamente vem do cinema, né? Ela vai arrasar. Eu lembro muito dela em Que Horas Ela Volta, né? Que ela fazia a patroa da Regina Casé, ela fazia a patroa da Regina Casé. Então foi uma personagem que ficou muito marcante. Muito forte, né? Muito ela, forte. Tudo que ela fez uma novela do João Emanuel Carneiro. Segundo Sol. Que ela arrebentava também. E você vê uma continuação que eu acho muito agradável. Isso. Sabe quando você bate o olho? Harmônico. É harmônico. Porque às vezes eles fazem realmente umas transições, você fala, gente, mas não combinou esse futuro, claro, né? que teve todo um tratamento de cabelo, de pele, essa coisa toda para ficarem parecidos. Mas eu acho que consegue, como diz a tia, ornou. Exatamente. Né? Faz sentido, né? Tem sustância isso ali. Aí o Zé Leôncio, né, que agora está sendo o Renato Góes, maravilhoso. Eu adoro. Passo mal com o Renato Góes, que é meu amigo, que trabalhou na Band comigo e ia sempre lá no programa e tal, é um querido. Vai ser o Marcos Palmeira? Aí vai virar o Marcos Palmeira, que é outro maravilhoso, que eu amo de paixão também, que acho que também vai ter uma... Eles não são nem parecidos. Mas eu acho que vai ser a atuação que vai sustentar, que vai né? Porque realmente, quando você olha, não tem uma... tem a barba ali que vai dar o truque também, que vai ajudar muito. Exatamente. Bom, o Irandir, que o velho do Rio, que vai virar o baixinho do Osmar Prado. Apareceu ontem, gente. Apareceu ontem no final do capítulo. Ontem apareceu. Foi emocionante? Foi. Vamos ver como foi. Vamos, porque foi no nascimento da Netinho. Vamos ver, roda aí. Ai, gente, agora a gente não precisa mais dele. Não, eu sou do berrante que eles deixam até o fim. Completinho. E eu tava falando pro Arthur, que ontem ele ficou com dó da Filó. Ela sofre a novela inteira. Mas ela sofre de um jeito... Ela sofre. Ela sofre. Coitada, ô Zé Leôncio. Porque é uma mulher forte, muito feia. sabe aquelas mulheres guerreiras? Ai, na minha imaginação... Não, mas pior é a Bruaca. A minha cabeça já é uma coisa louca. Pior é a Bruaca. Como pode? Não, o pior, dá tristeza. Que tá por ver? A Bruaca. Ai, que ódio daquele marido. Lembra? Que ódio daquele marido. Vem coisas fortes por aí. Nós que já assistimos, que nós somos de época, né? Eu encaro como novidade. Exatamente. Fala mais nada. A novela é linda, linda ali. Aí, olha, bom, aí o Zé Leôncio, né? Que vai virar, o Jove, que vai virar o menino lindo lá. Isso. Qual é o nome dele? O Jesuíta Barbosa. Isso. Que vem, né? Que vai ser vegano, tempo. né? Vai ser vegano. Vai ser uma história interessante essa. Eu acho que é uma novidade um pouco o personagem. Legal, assim. E ele vem pra ver o pai, mas não vai se entender com o pai, né? Vai ser um sofrimento também. E o Zé Loreto, que vai ser esse bebê da Filó, o Tadeu, né? O Tadeuzinho. Foi o Marcos Palmeira na outra versão, né? Que também sofria a novela inteira, o Tadeuzinho da primeira versão, não sei a segunda. Vai sofrer muito. Eu acho que tem algumas adaptações que estão acontecendo, como a própria a Madeline, na primeira versão a personagem morre, né? Ela não... Itala Nandi. Mas é porque a Itala Nandi, ela teve ali uma questão pessoal. Ela isso. Aí por conta disso a personagem não continuou. Essa vai continuar. Não sei se você lembra disso, porque a Mulher Onça já chegava a Mulher Onça. E depois ia contando como é que ela virou mulher. Aqui não, aqui está contando primeiro para chegar, que eu acho melhor. Está sendo invertido o processo, então, né? A gente está descobrindo a ligação. Ela já chegava onça. A gente está descobrindo a ligação.
da Juliana Paz, da Maria com a onça e tudo mais. A gente está descobrindo para chegar nesse resultado da onça. Talvez na primeira versão eles não tivessem a noção de que esse apelo da onça ia ser tão marcante. Tão forte, agora, já sabendo, eles estão que a expectativa dando do público tratos. Tem muita relação com isso, né? Tratos a bola para a história ficar mais apalatável. É legal que é o neto, né, adaptando a obra do avô, né? Lindo. Então o avô deve estar ali. Se eu conheço Benedito como eu conheço, ele deve estar ali o tempo inteiro. Não, isso aí não mexe não, isso aí não mexe não. Será? Eu não sei, às vezes eu fico curioso, porque às vezes é justamente o oposto, né? Falar, eu vou deixar ele criar. Deixa ele. Vou tentar não interferir tanto, porque agora é dele. Ciumento, meu amigo querido, eu amo Benedito Rui Barbosa, mas ele é ciumento com a obra dele. Nossa Senhora, acho que é o autor mais ciumento que eu conheci. É coisa de autor e roteirista, né? Quando vai pra edição, ele não quer mais saber de nada, porque começa a cortar, ele fica com... fica com raiva, fica com ódio da situação. Bom, e aí vai ter Juma Marruá, que também está nascendo, né? Acho que paralelamente, hoje, né? É bonito essa coisa dos dois nascerem ao mesmo tempo. E ela vai ser a Alanis Gillen, né? Essa lindeza aí, que está todo mundo na expectativa. Pressão em cima dessa menina aí. Pressão, nossa senhora, tadinha. Mas eu acho que ela vai conseguir entregar um trabalho muito bom, sabe? Eu acho que ela vai fazer, ela foi por um outro caminho, talvez. Mas haja preparo psicológico, né? Concordo, que a expectativa Nossa, a cobrança. Você lembra daquela fase? É muito curioso isso. Quando falaram que ia ter Pantanal e todas as atrizes começaram a postar um monte de foto na cachoeira, no meio do mato, em caverna. Eu pus, você pôs. Todo mundo queria ser a Juma. Foi uma fase divertida. Ninguém assume, né? É que nem um negócio do projeto. Vanessa Giacomo, eu lembro bem da Vanessa Giacomo. Foi, postou lá na cachoeira. Ontem eu vi o Faustão. Ó, o que eu sei fazer. Ó, o que eu sei fazer. Posso ser a Juma? Posso ser a Juma? Tem um negócio assim, engraçado que parece com isso. Que ontem o Faustão, eu vi um pedacinho do programa dele e ele estava falando para o Alcione que ele não aguenta mais ver artista dizendo que tem projeto. Ele falou, tá tudo desempregado, mas tudo falando que tem projeto, né? É bonito, né? É bonito, mais bonito, é mais bonito. Né? Mas muito que bem, vamos projeto aguardar, de arrumar né? um emprego, projeto de retomar as atividades. Antes eu queria só falar um pouquinho da Letícia Salles, que atriz, porque é o primeiro trabalho dela na televisão, que está fazendo a Filó. E que vai ser a grande Dira Paz. Ela vai arrasar. E a Dira falou assim, olha, eu não quis dar palpite em nada para ela. Deixei, falei, cria e eu vou em cima de você porque eu já tenho experiência. Então cria a sua Filó. E ela criou, né, lindamente. Generosa, né, a Dira? Isso. E eu consigo ver também. Super. Essa continuidade eu achei muito boa. Agora, verdade seja dita. Às vezes você pega a foto da pessoa hoje, pega a foto 20 anos depois, não parece a mesma pessoa. Mas é que na novela a gente quer que pareça. Exatamente. A novela a gente quer, mas... Ai, mas ontem eu coloquei até no meu Twitter, somos todos Filó, porque eu fiquei chateadíssimo. Eu fiquei chateadíssimo. Imagina, leva um coió e ainda tem que ficar lá lavando a roupa do homem, ficar lá ajudando. Falei, ai, coitada, ela tem que arrumar um peão maravilhoso pra vida dela. Quem sabe nessa versão 2022? Imagina, pelo amor de Deus. Eu acho que sofre mais ainda é o menino, é o Tadeuzinho. Porque fica o tempo inteiro como afilhado. E ela falava, e umas horas eu lembro que ela falava, Tadeuzinho, fica quieto. Tadeuzinho, não sei o que, sabe? Calando o menino. Vamos aguardar o que vai acontecer. Nervoso. Né? E é uma coisa tão brasileira isso, né? Essa coisa de será que ainda é? O pai perto e que não pode dizer que é pai. Será que ainda é? Eu acho que ainda é. Ô, pecado, hein? É, porque a gente, né, nós estamos aqui, né? São Paulo. Isso é verdade, né? isso é verdade. Mas, olha, mesmo aqui... Ele vai se consideração. Mesmo aqui, agora passou pela minha cabeça os 3 ou 9. Os 3 ou 9 aqui passaram pela minha cabeça. Até ao aqui. menos, né? Ao menos. Bem, continuando nossa prosa, agora vamos para um assunto mais sério. A gente vai falar do Rodrigo Mussi, né, gente? Que é esse caso que a gente está acompanhando também, porque ele continua hospitalizado, né? Ontem à tarde, no fim da tarde, ali por volta das 4 horas, foi o boletim mais recente. A gente está na expectativa do novo boletim. Ele está aos poucos se recuperando. E quem foi informada, né, do que aconteceu, do acidente que aconteceu com o Rodrigo foi a Eslovênia, né? Porque ela saiu, ela foi eliminada do BBB. E aí, quando você sai, você recebe aquela atualização, né? Aquela atualização que é difícil. E a Eslovênia decidiu falar sobre o assunto, né? Porque ela ficou sabendo e ela chegou a falar também com o irmão do Rodrigo por conta de tudo isso. Roda aí então pra gente ver a Eslovênia falando sobre o assunto. Outra coisa, né, que eu até deixei pra conversar com vocês,
agora, tipo, antes de meio que dormir, que descansar, pelo menos pelo dia de hoje, é sobre o Rodrigo. Assim que eu saí do programa, o pessoal do BBB falou comigo, nem tinha chegado no hotel ainda. Eles são muito cuidadosos com a gente, assim, me informaram tudo o que aconteceu. Eu fiquei muito assustada, foi uma das primeiras informações que eu tive. E mesmo eles tendo muito cuidado em falar comigo sobre tudo, para mim foi um momento bem delicado, eu chorei muito, eu fiquei muito aflita. Mas eu tentei me apegar às pequenas e boas notícias que estavam aparecendo, que o Rodrigo tá melhorando. Tô falando, tô em contato com o Diogo, o irmão dele. Falei com ele quase agora, tô pedindo sempre notícias. O Rodrigo é uma pessoa extremamente especial, tem um coração imenso, um menino, assim, muito bom. Tenho certeza que ele vai sair dessa. Tô torcendo muito por isso. E acho que é um momento da gente realmente rezar muito, mandar energias positivas. Como eu falei, eu prefiro me apegar hoje no sentimento de que vai sim dar tudo certo. E a partir disso, vamos mandar energia boa e vai ficar tudo bem, tá? Vamos pensar assim, certeza que Deus tá com ele. E, vou estar em contato sempre com a família, com o Diogo. Já falei com o Diogo. Todo dia eu tá querendo saber como é que ele tá. Ele vai melhorar, ele vai sair dessa, se Deus quiser. Falou Amém. bonito, né? Falou belas palavras. E como eu disse, o último boletim foi às 4h de ontem, falando que ele ainda estava em estado grave, mas continua reagindo, está bem, agitado e se mexendo bastante conforme aos poucos diminui a sedação. Hoje apertou o dedo do irmão e a família continua otimista e feliz com o progresso de cada dia. Isso foi ontem às 4h. Hoje eu vi já uma nota que ele mexeu o corpo mesmo. Sim. Entendeu? Deu uma virada, alguma coisa assim. Quer dizer, estava voltando. Aos poucos, aí né? como é que chamam, os médicos, especialistas, né? Eles dizem o seguinte, que é normal isso, que quando vai acabando a sedação, o corpo sente que tem alguma coisa artificial dentro, né? Ele está entubado e tal, então que reage. E que é uma coisa quase que muscular, assim, né? Que é um processo que vai aos poucos, né? Ele não pode ser Gente, mas já faz rápido. 5 dias, não foi? Sim, mas é que realmente foi muito grave, né? Foi quinta-feira à noite? Eles falaram que a sedação seria bem lenta, porque como foi muito grave... Tirando a sedação. Isso. Bem aos pouquinhos. Sim. Então, Que loucura. E a investigação continua também, né? Porque o motorista deu depoimento e segundo a coluna do Léo Dias, gente, existem algumas contradições nessa fala do motorista. Ele, em depoimento, ele chegou a falar que pegou o Rodrigo por volta das 3h da manhã. E aí começou um papo meio esquisito, porque na verdade não foi esse horário que ele pegou, o horário do acidente foi por volta das 4 da manhã, então o tempo do local que ele estava até o local do acidente também está demorando mais do que o tempo real. Então tudo isso está sendo averiguado, né, pela polícia como tem que ser, até porque o Rodrigo tem que falar também sobre o assunto, ele só vai conseguir falar daqui um bom tempo para dar a versão dele de como que tudo isso aconteceu. E a Globo conseguiu, você viu a imagem, sim, o G1 postou, né? Nós temos inclusive o carro também. Estava em altíssima velocidade. Foi. Né? Mas é porque ele dormiu, não foi? Pois é. Ele dormiu e pá. Sim. Acho que ele dormiu e pisou no acelerador. São essas imagens do G1 que mostra ali, a gente vê bem no canto, a velocidade do carro e o impacto no caminhão. Mas na parte não era de trás. um aplicativo? Não tem o de trajeto? aplicativo. Então, mas aparentemente logo de cara o aplicativo não estava querendo liberar. Disponibilizar. Então essa história realmente tem que ser muito bem investigada, porque parece que agora o aplicativo liberou. Só que assim, por que não quis liberar também de imediato, E o né? aplicativo saiu, você viu, do programa? Era patrocinador do programa? Ele era patrocinador. Então, quando teve o almoço do Anjo ontem com a Jess, né? Foi aí com a Jess. não entrou o Nossa, que ironia. dele. Não mostrou. Apareceu, não mostrou. Porque ele ganhou, lembra? 20 mil de... Um valor absurdo de viagens. De viagens. Nesse aplicativo. Entendeu? Desse aplicativo. Não tinha feito essa cabeça. Pois é. Mas enfim, ele vai sair dessa com toda certeza e a gente fica aqui mandando melhoras e qualquer boletim novo a gente volta a falar também do Rodrigo, né? A atualização do Mas caso. vocês não estão indo embora não, né? Não. Então pera só um pouquinho. Que tira o bom humor e não dormir, né? Nossa. Os três. Nossa, foi muito sincero, né? Nossa. Foi bem sincero. É horrível. Eu só saio da cama de bico, mal-humorado. Você acorda já estressado.
É horrível, é horrível. A minha mãe dizia que eu acordava sorrindo, que era o único filho dela que já acordava sorrindo. Eu durmo bem. Eu durmo bem, sempre dormi bem e Importante. acordo bem. Você dorme bem? Durmo sim. Os 3 aqui, bom de cama. 3 Deita e dorme. E ó, essa aqui, será que ela dorme bem? Acho que atualmente não, hein? Com 3? A Luana Piovani, ela disse que ela não assiste o BBB. Você lembra? Ela insiste que ela não assiste. Olha o que ela falou. Ai, morri. Pedro arrebentou na lembrança. Que amor! Escreveu ela na legenda. Nos stories ela gravou vídeo sobre o assunto. Acabei de ver aquele grupo de amigas que fica mandando as pérolas do Pedro pra mim. E aí, será que se chama esse grupo, né? Aí eu repostei. Ela Amigas falou, da onça. Amigas da onça. Então... Tem que ser. Tem que ser. Amigas de Luana Piovani. Da onça, né? Ela que ontem reclamou do piolho, né? Porque a família tá de novo com o piolho. Ai, olha só, muito obrigada quem mandou o nome do veneno. Ai, você comentou ontem, Muito obrigada né? quem mandou o nome do veneno. Ela tá irritada com os piolhos e agora ela tá feliz com o Pedro Scooby. Então, Isso, a história ela tá é feliz essa, com né? o Pedro Montanha-russa Scooby. emocional. Porque ele vai bem. cantarolou a musiquinha que um amigo deles, que é o Paulo Levita, fez para os filhos, né? Ele fez para cada um dos filhos. E aí ele cantarolou a que ele fez para o Dom. Ele estava com o Douglas Silva e com a Lina. E aí ele cantarolou a musiquinha do filho e ela ficou emocionada. Ai, E acho deve que temos estar o com vídeo, não saudades temos? Temos. Ela falando? Counting down. Troféu na mão e o dinheiro no bolso. É, Todas comercialzinho as dela bem continhas feito Você também. sentiu, né, a ironia quando ela falou, ele é bom de carregar troféu, né? Ela tem 2 respiradas. Tem essa hora e tem uma hora que ela fala, papai. E dá uma respirada. Uma respirada boa, né? Então, ela garante, né, o Papai. entretenimento. Né? Opa! Tudo que o programa não está garantindo, ela garante Nossa, aqui sim, fora, né? sim, com toda certeza, viu? Impressionante. Mas ela tá ali, então, falando que as crianças estão no counting down, que é a contagem regressiva pro papai voltar pra casa, porque as crianças estão sentindo falta da companhia ali do Pedro Scooby. Falta quanto pro programa acabar? Menina, dia 26 que acaba, né? Amanhã é dia 6? Jesus amado, É, a gente então ainda tem 20 dias de BBB, amiguinha. Tem um tempinho. Puxadíssimo. Mas vocês estão vendo que hoje... Ninguém vai reclamar hoje, hein, gente? Hoje a gente não tá falando muito do BBB. Porque, de fato, ontem foi meio chatinho. Graças a Deus. É verdade. Ai, já Falei tudo bem, hoje dá pra agora gente vai pular. ser muito óbvio, né? Porque ele Tudo que vai acontecer agora pra reta final tá óbvio, né? Até agora não foi? demais. Não, mas é que agora tá... Piorou. Nossa. Ai, tá escandalosamente óbvio, Isso, né? exato, Hoje, exato. Mas o próprio grupo lá da casa vai sacar hoje. Imagina, Inteiro. porque ele fugiu de todos os paredões, né? Ele saiu de todos os Aí o paredões. Arthur bem. sai. Agora ele vai embora. Imagina, ninguém vai acreditar. E quando voltar, eu acho que vai ficar mais nítido ainda. Gente, entrega logo o prêmio pra ele. Exatamente. Né? Acho que vai ficar muito na cara. Olha lá, a porcentagem dual pro paredão falso. Quem está ganhando é o Arthur, com 65,42% da preferência do público para ser eliminado e ir pro quarto secreto. É isso, gente. Ó, vai ter flan de laranja do Vini Guerra. Você ele vai porque o Leão não arrasa. pode, por muitos motivos. Vini, eu adoraria, viu, Vini? Faz um dia um nightzinho pra mim. Você sabe o que ele Ai, que faz? bonito. Olha que Tá. lindo. Então, Olha ele que fez umas... Esse é o grande, ele fez umas versões pequenininhas. Olha que... Nossa, tá muito bonito. Mais uma graça. De laranja. Hoje o tempo mudou, mas amanhã volta a fazer calor. Deve estar abafado lá fora, né? Tá abafadinho. E no calor dá vontade de coisa cítrica, né? É bom, né? Então, amigo da onça. No caso aqui, eu sou amiga da onça. Hoje eu tô, minha filha. Se prepare que até o final do programa eu viro uma onça. Arthur Hoje- Marruá hoje. Hoje nós fizemos uma foto assim, mulheres. Ah, é? Vocês? Arrasaram. E aí a Vou gente ver vai fazer depois. agora um empresária. Vendedora de seguros. Até já, Seguros Regina. Beijo, linda. Dignidade já. Beijo, meu querido. Vai Beijo, com Deus. amor. Até amanhã. Beijo, Leuzinho. Eles estão com a língua afiada, vamos ficar nós. Porque daqui a pouco a gente vai ter uma pauta sobre como afiar facas. As duas de executiva. Não, e você tá de paninho hoje também. Ai, eu tô vai. de paninho. Nossa, Tá a cor nesse, do pano. o limpa pisos, é com mais limpa pisos, boa tarde. Eu sou o pano. Ai, Regina. Pano, mas é o pano, eu sou toda pano. Você tá...